Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. E enquanto a presidência da República e os cargos eminentes do país não voltarem para os civis e continuarem nas mãos militares, nós estaremos nesta situação terrível em que nos encontramos, de falência e de corrupção. Os caras não se conformam mesmo. Depois de 41 anos, ainda não desistiram de recalchutar o atentado do Rio Centro. Após 58 anos, continuam lutando contra a democracia. Passados 133 anos, ainda acham que são os donos da República. Malditos e ridículos os maus milicos brasileiros. Créditos do vídeo. Entrevista com o advogado Sobral Pinto, cena do documentário Sobral, o homem que não tinha preço, canal curta.tv.br filme. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, jurista brasileiro. Heráclito Fontoura Sobral Pinto foi um jurista brasileiro. Foi ferrenho defensor dos direitos humanos, especialmente durante a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar que foi instaurada após o golpe de 1964. Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito. Wikipédia Nascimento. 5 de novembro de 1893, Barbacena, Minas Gerais. Falecimento. 30 de novembro de 1991, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Filme Sobral, o homem que não tinha preço. Formação Faculdade Nacional de Direito, FND-UFRJ. Proclamação da República foi a troca da monarquia constitucional por uma oligarquia absoluta. Oligarquia. Nome feminino. 1. Política-governo em que o poder está concentrado nas mãos de pequeno número de indivíduos ou de poucas famílias. 2. Figurado predomínio de um grupo ou de um pequeno número de pessoas. Do grego oligarquia, governo de poucos. É assim, achei interessante reencontrar na introdução do seu livro, numa menção a Machado de Assis, que lhe foi passada por Roberto Schwartz, um eco do que André Rebouças disse a Joaquim Nabuco. A República foi proclamada contra o 13 de maio. No fundo, a frase do André Rebouças é perfeita, como a do Machado de Assis também é, que nós íamos trocar uma monarquia constitucional por uma oligarquia absoluta. De fato, o que aconteceu foi que o Império entrega o aparato estatal para os fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão. E o curioso dessa história é que essa passagem, esse rito de passagem, recebeu as bênçãos do Exército, que governou o Brasil pelos primeiros 4 anos da República, e toda vez que esse pacto que eu chamo de patrimonial oligárquico entra em jogo pelas regras democráticas, essa oligarquia tende a considerar isso um ato expropriatório. Porque como vão tirar de mim aquilo que me foi dado em indenização pelo fim do trabalho servil? Então você pode pegar a história republicana, toda vez que o povo entra na equação, vem as oligarquias reclamar aquilo que ela pensa ser direito dela ao aparato estatal. Então o Estado não se republicaniza no Brasil. Traduzido do espanhol por Google. Lançam uma aplicação com ChatGPT que permite aos utilizadores enviar mensagens a Jesus. Atualidade RT com Atualidade. O app também inclui uma função para conversar com Satanás, mas com custo mensal. 9,3219 de agosto de 2023. Earth. 33,3k visualizações. Mário Lago Filho @Mariozinho Lago. Ufa! Polícia Federal confirma que não conseguiram colocar grampo no Xandão. Viraliza um discurso que Giorgia Meloni, a atual primeira-ministra da Itália, deu em 2018, em resposta ao presidente francês Emmanuel Macron, que tinha dito que os italianos eram vomitivos. Se viraliza un discurso que Giorgia Meloni, la actual primera ministra de Italia, dio en 2018, en respuesta al presidente francés Emmanuel Macron, que había dicho que los italianos eran vomitivos. Il responsabile Emmanuel Macron
sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. Bolsonaro vai ser internado novamente. Problemas no intestino Delgatti. Bolsonaro will be hospitalized again. Problems in the Delgatti intestine. I read it out there on social media. Bolsonaro vai ser internado novamente. Problemas no intestino Delgatti. Li por aí nas redes sociais. Bom, galerão, eu vou confessar que eu tô um pouco preocupado. Pensa comigo. Eles fazem os governos, depois eles cometem os crimes, aí eles mesmos dão um golpe, ou tentam, aí eles mesmos geram as provas contra eles mesmos, aí eles mesmos fazem uma CPI contra eles mesmos para avaliar as provas que eles mesmos produziram contra eles mesmos. Aí eles mesmos chamam depoimentos de testemunhas que são eles mesmos falando contra eles mesmos. Aí vem o hacker que hackeou eles mesmos, falar que eles mesmos chamaram o hack que hackeou eles mesmos para hackear eles mesmos, para provar que a eleição que eles mesmos ganharam era uma fraude. Assim fica difícil. Eles fazem tudo sozinhos. De repente é isso aí, eles são muito gênios e finalmente acharam uma forma. Me dê um colar de joia, Bolsonaro. Acabou, porra! Ai, não, Bolsonaro. Me dê um colar de joia, Bolsonaro. Acabou, porra! Ai, não, Bolsonaro. Oi, meus amores! Voltei! Vem comigo, porque hoje eu vou escolher a roupa que eu vou usar para ver o Bolsonaro inelegível ser preso. Eu comecei com essa proposta de mix de listras para emular um look presidiário mesmo. Combina com tudo, é super comfy para poder esperar o plantão da Globo, que pode ser a qualquer minuto. Quem nunca? Esse look é mais vintage, eu gosto que de longe dá pra ver que eu tenho um QI que não é dos maiores, né, uma vibe mais lunática, e eu não uso desde o dia 8 de janeiro, mas super combina com a minha tornozeleira eletrônica. É até por isso que eu tô sumida, pessoal. Força e muita força, viu? Também pensei numa opção de look mais confortável, atemporal e que vocês sabem, nunca sai de moda, graças a Deus. Acho que é bom pra usar nesse momento que a gente tá esperando há tanto tempo, né? Agora eu ousei e coloquei aqui também esse look all black que eu só uso em ocasiões muito especiais pra gerar um impacto, uma surpresa, sabe? Tipo quando a Polícia Federal bate na minha porta às 6 da manhã. Ai, não, eu esqueci de colocar minhas joias, meu Deus. Bom, a justiça pode até demorar mais um pouquinho, mas eu já tô com a roupa de ir. Tchau! Bolsonaro quer Bangu 8? Não quero, não. Bolsonaro quer a papuda? Não quero nada. Bolsonaro quer ser preso? Não, não. Bolsonaro quer um Rolex cravejado de diamante? Não.
Me dê, papai. Agora é do meu jeito, e hoje tanto e sempre que eu te chamar, acho bom tu ajoelhar e me tratar com respeito. Ajoelha e chora, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo laço, muito mais. Então eu me levanto, levo meu inelegível pra uma cela bem quentinha, vai morar na Papudinha. Confirmados encontros sigilosos do hacker Delgatti com Bolsonaro e militares. Por que alguém que se confessa autor de crimes é convidado e recebido pelo presidente da República e seu Ministério da Defesa? Certamente para tratar de tarefas edificantes. Isso é só um resumo factual dessa, digamos, suruba. Essa parte do depoimento foi até a hora do almoço, de tarde esculhambaram, chamando de criminoso e de estelionatário, o que apenas agrava a situação. Como é que você recebe, o presidente da República recebe no Palácio alguém que é autoconfessadamente, com todos os serviços que está prestando, né, desde a Lava Jato, que é confessadamente um criminoso. Ele confessa crimes. Aliás, ele disse ontem, sim, eu cometi crimes. Então como é que o presidente da República recebe um hacker? Ele não recebeu o padre Júlio Lancelotti para o café da manhã. Ele recebeu um hacker. Para quê? Foi a conversa. E teria conversado, segundo o hacker, com o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O Múcio, hoje atual ministro da Defesa, naquela coisa de dar o migué habitual, disse que não tem registros. Não tem registro porque entrou pelo subsolo, tal, mas diz ele que entrou 5 vezes e já foi confirmado também por todos eles, por Bolsonaro, pelo filho e por Zambelli, que ele esteve dentro do Ministério da Defesa, ou seja, um autoconfessado criminoso, seja como for, é o que ele mesmo diz, esteve com o Ministério da Defesa. A íntegra das declarações dele estariam dentro do relatório oficial das Forças Armadas. E olhem o que diz a nota oficial, 2 dias depois do publicado, o que diz uma nota oficial, dá uma olhada. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude. Isso aí é o batom na cueca. É o Ministério da Defesa confirmando numa nota oficial, 2 dias depois de ter feito o relatório, o que o cara está dizendo. Inelegível e marreco nunca enganam. Ambos são como pastores semi-analfabetos. Bolsonaro não enganou fiéis. Ditos fiéis são promíscuos, invejosos, ambiciosos, dando dinheiro para teologia na igreja da prosperidade pessoal que odeia pobres que estão desocupados. Moro não enganou juízes. Os juízes que ficaram parados para tirar o partido dos trabalhadores pobres do poder. O palhaço não enganou militares. Militares têm história fúnebre e nunca foram punidos, então mantém uma falsa moral, para se servir do Brasil com salários e cargos caros os cabide de emprego. Agora os militares puderam participar do governo Bolsonaro e deixaram seu rastro de arroxo salarial e elite bem servida pelo sacrifício dos mais pobres, iludidos por estes generais fajutos e ignorantões militares burros mesmo que o culpam. Cargos com salários astronômicos por parentesco, nepotismo nunca enganaram médicos, nem um mitômano nem um fanhoso marreco. Um médico ou alguém diplomado viu que o Bozo e o Juizeco eram pouco instruídos e estavam tentando culpar o lado maciço fraco da corda social, já que todos tucanos saíram ilesos. Tivemos médicos no nazifascismo que entregaram judeus e lutaram para que médico judeu não fosse aceito na Alemanha nazista. Lembra os médicos contra cubanos aqui? São perfis de gente ruim diplomada estilo Mengele. Ninguém engana jornalistas. Os jornais compraram fakes e ocultaram fatos reais. Era preciso tirar o poder dos trabalhadores e defender os empresários patrocinadores da imprensa excitados com o possível fim do Partido Trabalhista. Jornais e empresários formaram uma legião de trabalhadores sem direitos e empresários lucraram para comprar e dar desfalque em novas empresas enormes, ferrando mais trabalhadores. Tudo começa com Michel Temer tirando direitos, estimulando planos de saúde privados e mandando militares para o Rio de Janeiro. Moro sempre foi ignorante, Bozo racista, ambos mau caráter, corruptos, dissimulados e milicianos. Quem apoiou se identificou, já aqui no lugar do marreco e quedista debilóide que quase morreu num prédio avenida e desviava lonas de paraquedas para a produção de mochilas caras. Quem votou nestes dois engana o próprio irmão para ser mais rico, passa conversa no pai para ficar com mais vantagens.
Deixa mulheres da família na míngua pelo fato de ser filho homem. Este tipo de pessoa é maioria no Brasil.